Olá, hoje aqui no estúdio da TV Câmara vamos falar sobre estados de consciência e como você usa essa abordagem que a psicologia chama de Mindfulness para poder lidar com questões do dia a dia. Por exemplo, a ansiedade. Quem está conosco, vem fazendo um curso de Bauru, deixou Curitiba para nos visitar, a psicóloga Sheila Drummond. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos pensar sempre em quem não conhece. O que é o Mindfulness? Bom, Mindfulness ele pode ser entendido como um estado de consciência em que nós treinamos estar abertos, sem julgamento, ao fluxo do momento presente, sempre com uma qualidade afetiva. Para você treinar esse estado de consciência, as pessoas que estão imediatamente nos ouvindo já se fazem algumas perguntas e julgam aqui para poder colocar. Eu tenho que me preparar para poder atingir esse estado nesse nível, para poder aproveitá-lo, não? Sim, sim. É um treinamento, porque a reação da nossa mente, do nosso corpo, como você bem colocou, é que a gente está o tempo todo julgando. Isso me serve, isso não me serve. E com isso a gente acaba criando barreiras limitantes e perdendo algumas oportunidades que a vida nos coloca. Então é preciso um treinamento para que a gente esteja atento no aqui e agora com essas qualidades que Mindfulness propõe. De certa forma é sair do chamado piloto automático, então do pensamento? Exatamente, é sair do piloto automático e estabelecer um novo funcionamento cognitivo, muito mais relacionado ao ser do que ao fazer. Ao pé da letra, eu fui dar uma pesquisada natural e encontrei a palavra atenção plena. Ela é razoável para falar do que nós estamos comentando? Sim, é uma das traduções possíveis, muito embora seja preferível a gente utilizar o termo consciência plena, visto que a atenção pode ser entendida como um aspecto específico da atenção. E no caso de Mindfulness, a gente está falando de um funcionamento, então seria mais adequado a gente falar em uma consciência plena. Eu treino a observação, posso treinar as minhas capacidades sensoriais para que eu possa conduzir para aquilo que me interessa, ou a questão minha do dia a dia? Com toda certeza, deve. Para desenvolver a atenção plena, a gente precisa estar presente nos momentos em que habitualmente estamos fazendo duas coisas. Então, o mundo avançado da tecnologia nos permite hoje almoçar respondendo algumas mensagens no WhatsApp ou telefonando. E Mindfulness requer que a gente pare e a gente preste atenção no alimento. Então, a gente está observando quais são as nossas percepções sensoriais através do comer, através do estar presente, numa reunião de almoço familiar ou de trabalho, mas é estar presente naquele momento e não fazendo mais duas ou três coisas ao mesmo tempo. Mas aí tem a conexão de equilíbrio entre vários pontos de sentidos, o cheiro, o tato, Exatamente. a audição. Você treina todos esses elementos de acordo com a aplicação? Eventualmente nós podemos fazer alguns treinamentos para aquelas partes que nos faltam. Então, o que acontece? Se você tem um processo de olfato mais apurado, é normal que você faça recortes da realidade através do sentido que você tem mais apurado. E isso te perde um tanto de informação, porque você fez um recorte da realidade, você não está olhando o todo. Ok. Então, o treinamento dos sentidos é mais em relação ao que eu estou depositando no meu processo de atenção. Tá. Vou fazer um pequeno e singelo exemplo. Eu gosto de compor com o violão e, em geral, a minha possibilidade de conexão com sons no violão, já que é um processo autodidata no meu caso, ele tem muito mais proveito quando eu consigo um estado mental que eu me desligo de todas as outras relações do dia a dia e eu começo a mergulhar mesmo nas possibilidades de sonoras exclusivas. Exatamente, é exatamente isso. Aí as pessoas vão acabar, eventualmente, confundindo com meditação. Mas veja, Mindfulness, apesar dele ser um treinamento mental que utiliza alguns recursos meditativos como forma de treinamento da atenção, ele entra dentro de um campo bastante específico, porque em nenhum momento nós estamos tentando esvaziar a mente ou brigando com alguns estados que nós estamos sentindo no presente momento. Mindfulness entra por um outro processo de observar o que tem nesse momento presente e aceitar o que está acontecendo, seja lá o que for. Para complicar um pouquinho, mas sempre pensando em quem está do lado de lá, de aplicações, os estádios de insônia, de forma bastante leiga, eles têm um estado de alerta que você aciona e você não consegue sair daquele fluxo mental que impede o sono. Quem tem ou já teve sabe dessa descrição que estou comentando. Você pode aplicar o Mindfulness para ela?
Sim, existe uma técnica, inclusive, chamada Body Scan, que é uma das técnicas tradicionais de Mindfulness, é uma das técnicas formais presente em todos os programas de desenvolvimento da atenção e do gerenciamento emocional através de Mindfulness, que pode ser utilizado para essa finalidade, para diminuir o estado de alerta prestes ao sono. Para entender um pouquinho mais desse nosso exemplo de insônia. Neste caso, eu tenho um fluxo de pensamento que já está lá, enfim, em geral com alguma tarefa, de alguma coisa que está pendente, não resolvido, um conflito. Eu respeito isso. Existem algumas técnicas cognitivas que a gente pode lidar com esses pensamentos. Quando você coloca, você já está me dizendo qual o pensamento que a sua mente prefere, né? Então, qual o objetivo dessas técnicas cognitivas? Te fazer lidar com esses pensamentos, a melhor maneira de você conversar com a sua mente e estabelecer aí um self-talk, que a gente fala, para que você possa ajudar-se a si próprio a entrar num estado melhor de relaxamento, que vai favorecer a qualidade do teu sono, sem sombra de dúvida. Uma dessas técnicas é você agradecer a mente. Então, muitas vezes parece uma bobagem, porque veja, a sua mente tem a função de te trazer quais são as tuas funções, né? Do que você tem que fazer, mas naquele momento não é apropriado. Mas ainda assim, ela está estabelecendo uma das suas funções. Então, obrigada, mente. Tchau, mente. E o pensamento em geral, enfim, para ser um pouquinho mais demorado nisso, na questão da insônia, já que comentei, é que a gente fica brigando fisicamente e mentalmente. Olha, eu quero descansar, mas a cabeça não deixa. Exatamente. E talvez essa seja uma das grandes sacadas de Mindfulness, porque em Mindfulness a gente não entra nesse processo, nessa briga, porque é justamente a briga, a resistência que faz com que a insônia prolongue ou o sofrimento da ansiedade, do estresse. A gente, quando entra num processo de aceitação, com essa qualidade afetiva, porque veja, está tudo bem você se sentir tão pressionado com as tuas atividades, você pode acolher a si mesmo e exercer uma autocompaixão e a aceitação se torna muito mais fácil. Como eu penso nisso do ponto de vista da ansiedade? Da mesma forma, a questão da insônia, da ansiedade, do estresse, ele tem basicamente o mesmo mecanismo fisiológico. Essa ativação, ele está dentro do nosso sistema de sobrevivência, que é a parte mais importante que nós temos. Então, da mesma forma, o fato de você não conseguir dormir porque os seus pensamentos te levam até o futuro, o ansioso e o estressado é a mesma coisa. Então, a mente nos leva para o futuro, para o planejamento ou para as lembranças do passado. Raramente estamos, de fato, no aqui e agora, com presença física e mental. Sem a preparação no dia a dia, eu posso testar minha capacidade de sair desses estados de alerta de forma não empírica, mas pensando num processo evolutivo, até para usar a expressão, você buscar uma clínica para poder fazer uma abordagem necessária em relação a isso. Tem um tempo de referência entre esse contato inicial com o psicólogo e, enfim, tratar especificamente de alguma questão que esteja me incomodando? Sim, é lógico que esse tempo ele é variável de acordo com cada organismo psíquico, mas uma coisa que é importante a gente colocar aqui, principalmente por ser um canal de informação, é que Mindfulness, cientificamente comprovado, ele muda as estruturas cerebrais em 8 semanas. Em 8 semanas é possível observar essas mudanças através de testes de neuroimagem. Então, ele favorece novas redes neurais, novas ligações entre os neurônios, o que possibilita uma efetividade dentro da clínica, dentro do consultório psicológico muito maior. Em geral, de 8 a 12 semanas para casos de insônia, para casos de gerenciamento de estresse, gerenciamento de ansiedade um pouquinho mais, dependendo da gravidade, de 12 a 18 sessões, é um pouco variável. Ataquei problemas, vou pensar na outra ponta, e potencializar características que já existem na pessoa. Por exemplo, essa questão do estado mental, de inspiração que citei para a música, mas para estudar, tem pessoas que já são muito boas de memorização. Se eu também posso usar essa ferramenta para potencializar. Deve, inclusive é um dos processos que a gente utiliza dentro da psicologia positiva, visando desenvolver o que nós já temos de melhor, as nossas forças pessoais através de Mindfulness, o que fortalece bastante quem somos, os nossos valores e vai dar todo um sentido, um propósito, favorecendo inclusive a nossa felicidade. Agora, a gente falou da questão das abordagens e dos conceitos, tem muitas questões que estão arraigadas dentro da gente, de forma leiga de novo, sempre o referencial, que as pessoas podem achar que aquilo é um trauma, é um conflito interno, e alguns desconhecerem muitas dessas raízes emocionais, inclusive intergeracionais. Se eu as tenho ou não as tenho, o que eu faço nela primeiro se eu quiser aplicar o Mindfulness?
O Mindfulness ele é uma técnica que pode ser aplicada a princípio em qualquer pessoa. Eventualmente, todas as pessoas encontrarão no meio de um desenvolvimento baseado em Mindfulness alguns tropeços. E isso é perfeitamente normal, já que é uma técnica que prevê o desenvolvimento emocional e o crescimento pessoal de quem pratica. Logo, observar esses momentos é fundamental para a gente conseguir entender qual é o mal-estar e o porquê desse mal-estar, e caso a pessoa não consiga lidar com essa questão, deve procurar um psicólogo, de preferência que já trabalhe com a técnica para poder compreendê-lo de forma integrada. Do ponto de vista profissional, você vê sentido de discutir a possibilidade e a boa utilização da ferramenta para processos, por exemplo, na área de educação, eu digo como instrumentos do poder público mesmo, as relações corporativas também, se for o caso? Com toda certeza, e já tem alguns casos mundo afora. Então, talvez um dado interessante para a gente trazer aqui é que o parlamento da Inglaterra já está praticando Mindfulness e teve mudanças políticas bastante produtivas, positivas e funcionais dentro de um sistema que ninguém mexe há séculos, né? Então, isso é muito bacana. E dentro das escolas, no Brasil, fora do Brasil já há muitos anos, e dentro do Brasil a gente prevê esse movimento com a instituição da base curricular, né, nacional, que saiu a última edição agora em abril, que prevê que a escola deve desenvolver as competências socioemocionais. Então, dentro disso, a gente pode trabalhar com Mindfulness para respaldar ainda mais, visto que Mindfulness trabalha com os valores humanos, com os valores emocionais, e que a gente pode desenvolver esse processo dentro da escola, fazendo com que o professor seja um integralizador, um integrante ativo dentro desse processo. A tecnologia que você mencionou, com todos os seus benefícios e avanços, ele de certa forma, se mal utilizada pelas pessoas no dia a dia, com uma série de modismos, acaba sendo um adversário desse estado pleno de autoconsciência? Sim, com certeza. A tecnologia, sem dúvida, veio nos ajudar. A grande questão é que, por isso, a gente acha que a gente tem mais tempo e acaba assumindo mais compromissos por confiando na tecnologia. Isso traz, sem dúvida nenhuma, uma sobrecarga maior. Para quem não sabe, você veio em Bauru para um curso específico para profissionais de psicologia com a aplicação dessas ferramentas que estamos comentando. Exatamente, eu estou em Bauru para ensinar psicólogos como eles podem trabalhar com terapias baseadas em Mindfulness, 100% em Mindfulness. Sheila, muito obrigado para conversar conosco aqui na TV Câmara e também na Rádio Câmara sobre essa busca de estado de consciência, que as pessoas possam aproveitar isso, porque afinal estamos falando de melhorar ou ter uma melhor consciência sobre a nossa relação de vida e quem somos e como nos relacionamos com o mundo e a nossa questão interna. Eu agradeço a recepção e fico feliz de encontrar esse canal aberto para que a gente possa divulgar ainda mais algo tão importante assim. Muito obrigado para você que eventualmente não acompanhou esse programa desde a origem, só ir na página da TV Câmara Bauru, em vídeos, no YouTube, que tem ele de forma permanente para você poder recortar, conhecer e conhecer um pouquinho dessa informação. Até o nosso próximo encontro.